Olá, amados, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos fazer uma introdução ao livro de Esdras. Vamos falar um pouquinho sobre o que significa esse livro pra gente. Como vocês sabem, eu faço leituras de textos e eu espero que essa edifique vocês. Porque o livro de Esdras é um dos livros, que compõe os escritos sequenciais dos judeus após o cativeiro na Babilônia. E o que foi relatado ali? A coletânea completa, na realidade, é 1 e 2 Crônicas, Esdras e Neemias, nessa sequência. Então, Esdras está aí bem no meio. É bom, na hora de fazer a leitura, você seguir essa sequência, que aí você vai ter um aproveitamento melhor. O nome de Esdras significa auxílio, ajuda ou socorro, o que de fato ele foi para o seu povo. Embora não seja citado em nenhum livro da Bíblia como autor, a maioria dos eruditos do passado e do presente acreditam firmemente que ele escreveu toda essa coletânea pós-exílio. De acordo com a tradição, foi ele que reuniu todos os livros do Antigo Testamento em uma só obra com 39 livros, estabeleceu a liturgia do culto na sinagoga e fundou a Sinagoga de Jerusalém, onde o cânon do Antigo Testamento foi fixado. Fica muito claro em seu procedimento que ele amava profundamente as Escrituras Sagradas. O livro de Esdras, o sacerdote escriba, descreve o cumprimento da promessa de restauração feita por Deus em Jeremias 29, 10, 14, no que se refere ao retorno do povo depois de longos 70 anos no cativeiro. A ida dos judeus ao cativeiro ocorreu em 3 levas. Primeiro, em 605 a.C., os jovens nobres de Judá, incluindo Daniel e seus amigos. Segundo, em 597 a.C., mais de 11.000 pessoas, entre eles o profeta Ezequiel. E terceiro, 586 a.C., todo o restante de Judá, menos Jeremias e os mais pobres. Fechamos aí esses 3 ciclos. Então, de maneira bastante semelhante, ocorreu a restauração deles à sua terra natal. Também foram em 3 levas. Em 538 a.C., 50.000 exilados retornaram sob a liderança de Zorobabel e Jesua. Segundo, em 457 a.C., cerca de mais de 17.000 exilados retornaram sob a liderança de Esdras. E terceiro, 444 anos antes de Cristo, sob a liderança de Neemias e seus auxiliares, o restante do povo foi conduzido de volta. Aproximadamente 2 anos após a derrota de Nabucodonosor para o Império Persa em 539 a.C., o retorno dos cativos judeus começou. O livro de Esdras não apresenta o registro da primeira e da segunda levas desses exilados. Neste período, 3 reis persas estiveram sob o governo do império: Ciro, Dário e Artaxerxes. Além deles, 5 homens de Deus se destacam na reforma espiritual e estrutural. Zorobabel, responsável pela condução dos primeiros exilados; Jesua, sumo sacerdote dedicado, que auxiliou Zorobabel; terceiro, o profeta Ageu; quarto, o profeta Zacarias. Ambos encorajavam o povo a concluir a reconstrução do templo. 5. Esdras, que conduziu o segundo grupo de exilados em seu retorno a Jerusalém e a quem o Senhor Deus levantou para restaurar o povo, tanto moral como espiritualmente. Para escrever este livro, Esdras contou sobretudo com a inspiração do Espírito Santo, que sussurrou a palavras em seu espírito e a consulta de genealogias, arquivos oficiais e suas próprias lembranças dos episódios. O livro foi escrito em hebraico, na sua grande maioria. Apenas alguns trechos foram escritos em aramaico, que era a língua oficial dos judeus da época. O objetivo, Vamos lá. O livro de Esdras tem o objetivo de evidenciar a providência e a fidelidade de Deus na restauração do seu povo, Israel e Judá, e seu retorno do exílio babilônico a Jerusalém.
é possível observar nitidamente a interferência e soberania de Deus na história do seu povo. Ele influenciou o coração de 3 reis persas para ajudar no regresso dos exilados e financiar as obras de reconstrução das cidades e do templo. E levou lideranças espirituais capazes para conduzir os exilados de volta à adoração e conhecimento de Deus, de maneira que um avivamento pode ser visto entre eles. Dentre tantas lições preciosas, aprendemos com o livro de Esdras que Deus está sempre à procura de restaurar o ser humano caído e fragilizado pelo pecado. Fica claro que ele utiliza tanto o castigo quanto a esperança e a restauração. Ou seja, é algo que ele está bastante evidente e claro na pessoa e ensinamentos de Jesus Cristo. O furor, a graça, a repreensão e o amor são elementos que fazem parte de nosso relacionamento com Deus. Então vamos fazer um resuminho? Capítulos de Esdras. Capítulo 1, o decreto de Ciro. Capítulo 2, cativos que retornaram a Judá. Capítulo 3, tempo de recomeçar. Capítulo 4, a reconstrução é interrompida. Capítulo 5, recomeça as obras no templo. Capítulo 6, encorajados pela pregação. Capítulo 7, a dedicação do escriba. Capítulo 8, a viagem do escriba a Jerusalém. Capítulo 9, o problema dos casamentos mistos. Capítulo 10, convocação geral. Então ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa breve introdução ao estudo de Esdras. Um grande beijo, Deus te abençoe, pessoal. Juliana Luz.